Tudo bem, meus irmãos? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Como nós vimos na última aula, nós começamos aqui o tratamento com o proto-evangélico, o estabelecimento do pacto da redenção ali com Deus em Gênesis capítulo 3 e 4. E nós paramos a nossa última aula exatamente quando nós falamos a respeito da inimizade estabelecida por Deus entre homem, mulher e serpente, descendente da mulher, descendente da serpente, e falamos que essa antítese acaba acontecendo em pelo menos 3 frentes. A primeira frente, Deus diz que estabelecerá a inimizade entre Satanás e a mulher. Por que Deus designa especificamente a mulher como fonte de oposição a Satanás? Por que Deus não começou com o homem? São questões que se levantam. Vários fatores podem explicar essa ordem divina. Em primeiro lugar, a mulher foi a primeira a ser seduzida, portanto, apropriadamente Deus a menciona primeiro. Quem foi enganado pela serpente em primeiro lugar foi a mulher. Por iniciativa divina, ela será colocada em inimizade contra Satanás. Em segundo lugar, o orgulho do homem podia levá-lo a menosprezar sua mulher, particularmente porque ela foi a primeira a cair. Mas agora se torna perfeitamente óbvio que a redenção não será alcançada separada da mulher. O homem precisa da mulher para juntos terem filhos, para que então, por meio da descendência da mulher, venha a salvação. Em terceiro lugar, a mulher pode ter sido mencionada primeiro por causa da intenção de focar o seu papel de geradora da criança que deverá livrar definitivamente o homem das forças de Satanás. Por meio da mulher, Deus proverá um que salvará seu povo dos seus pecados. Assim então, Deus estabelece primeiro a inimizade entre Satanás e a mulher. A mulher, posta em oposição a Satanás, refere-se ao sexo feminino em geral, e em Eva também em particular, ao invés de Eva em particular. Sem implicar necessariamente que todas as mulheres universalmente participarão dessa inimizade contra Satanás, o texto está afirmando para nós o princípio básico de que o sexo feminino terá um papel muito significativo nessa luta cósmica, essa guerra que foi estabelecida por causa do pecado. O segundo nível, a segunda frente, ou o segundo nível de antagonismo, de antítese, de inimizade, é colocado entre a semente de Satanás e a semente da mulher. Essa inimizade entre as sementes resulta da inimizade entre Satanás e a mulher. Mas afinal, quem deve ser entendido como a semente da mulher? Essa é uma boa pergunta. A semente da mulher pode ser identificada como a totalidade da humanidade. Entretanto, a seção imediatamente seguinte em Gênesis narra o assassinato de Abel por seu irmão Caim, ali em Gênesis 4. O Novo Testamento determina explicitamente o significado dessas duas pessoas na luta cósmica entre Deus e Satanás. Caim originou-se do maligno, é o que João vai dizer em 1 João 3,12. Embora descendendo de Eva como seu irmão, ele não pode ser considerado como pertencendo à semente da mulher. Em vez de se opor a Satanás, Caim é a própria semente de Satanás. A semente da mulher simplesmente não pode ser identificada com todos os descendentes físicos do sexo feminino. A chave para nós identificarmos a semente da mulher aqui nesse conflito vai residir no caráter da inimizade descrita, que foi originada em Deus, porém inimizade, O próprio Deus colocou soberanamente uma inimizade dentro do coração dos descendentes naturais da mulher. Por meio do processo de nascimento natural, a mulher caída gera uma semente depravada. Todos pecaram, é o que Paulo vai dizer. Porém, pela graça, Deus estabelece dentro do coração de descendentes particulares da mulher um tipo de luta contra a semente de Satanás. Essas pessoas podem ser designadas como a semente da mulher. Agora, nós devemos considerar o outro lado do conflito entre as sementes. A semente da serpente não pode ser identificada, mesmo que ingenuamente, com as serpentes. O conflito prefigurado descreve algo mais
crucial, muito mais profundo. Satanás tem os seus associados. Ele também tem seus anjos. Mateus 25:41 é prova disso. Apocalipse 12, do 7 ao 9 também. Embora não descendendo materialmente de Satanás, eles podem ser considerados figuradamente como sua semente. Ao mesmo tempo que a Escritura indica que dentro da própria humanidade há uma semente de Satanás que se coloca contra Deus e seus propósitos. 1 João 3,12, como nós já falamos, diz que Caim foi do maligno. João Batista descreve seus contemporâneos hipócritas como uma raça de víboras. O próprio Senhor indica explicitamente que seus oponentes pertenciam ao pai deles, o diabo, e que a eles se uniram em suas obras homicidas, João 8,44. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que dentro da humanidade, os descendentes físicos da mulher, dentro deles existe uma semente de Satanás. Esta semente se levanta em oposição a Deus e aos seus propósitos. A introdução de conflito no nível das duas sementes antecipa uma longa luta que vai ocorrer na história que se segue. A semente da mulher e a semente de Satanás lutam uma contra a outra ao longo das eras. Mas existe um terceiro nível de inimizade ainda que se manifesta nesses versículos. A mulher luta com Satanás e a semente da mulher luta com a semente de Satanás e ele luta com Satanás. A identificação da pessoa designada pelo pronome ele suscita aí alguns problemas bem difíceis. O pronome hebraico, nesse caso, é masculino em gênero e singular em número. A construção gramatical mais neutra, mais natural, relaciona o termo a semente da mulher, que também é masculina em gênero e singular em número. Ou seja, o ele que está destinado a esmagar a cabeça de Satanás refere-se à semente da mulher mencionada na frase imediatamente precedente, Gênesis 3,15. Embora singular em número, este ele pode se referir a uma multidão de pessoas exatamente como o singular semente. Mas quando a gente vai perceber, o pronome ele merece uma consideração adicional. Deve-se fazer alguma diferenciação para distinguir entre o conflito da semente com a semente e o conflito de ele com o próprio Satanás. A luta, em última instância, não é entre semente e semente, como na frase anterior. O próprio Satanás, como indivíduo, foi reintroduzido nesse conflito. Como príncipe do seu povo, ele se levanta como um tipo de representante da sua causa. E para corresponder ao estreitamento da semente a Satanás, de um lado da inimizade, parece muito apropriado que a gente espere um estreitamento semelhante de uma semente múltipla da mulher a um ele no singular que lutará contra Satanás pela causa da inimizade de Deus contra Satanás. Ou seja, do amplo para o singular, do plural para o singular. A semente, toda a linha da descendência da semente da mulher contra toda a linha da semente de Satanás. E agora, Satanás contra o descendente da mulher. Um único herói representativo descenderá da mulher para se juntar a esse conflito. O pronome ele pode envolver toda a semente da mulher, mas o envolvido será pelo princípio o envolvimento vai ser pelo princípio representativo. Então, a ideia aqui é que Deus vai designar alguém para destruir Satanás e as obras de Satanás. As respectivas sementes se atacam mutuamente com o propósito de ferir ou esmagar. O contexto sugere que se tem claramente em mente um ferimento fatal. Cada antagonista ataca com a mesma determinação de propósito. Um ataca a cabeça, o outro ataca o calcanhar. Cada um, porém, tem o firme propósito de destruir. Eles estão em guerra. A passagem fornece para nós uma descrição adequada dos modos de ação de Satanás. O calcanhar pode não representar um ponto tão crucial de ataque como a cabeça, mas indica apropriadamente o caráter subversivo do enganador. Se o calcanhar pode ser considerado como um objeto do ataque subversivo e de ferimento parcial, a despeito de
Satanás querer destruir fatalmente, a cabeça representa o objeto do ataque aberto e de ferimento mortal, ou seja, o descendente da mulher acabará com as obras de Satanás. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Satanás será mortalmente ferido e completamente derrotado. Nós temos essa imagem no capítulo 20 de Apocalipse de maneira maravilhosa. O esmagamento dos inimigos de Deus sobre os pés capta imediatamente a imaginação do povo de Deus. Depois do desbaratamento da primeira grande coalizão cananita, Josué triunfantemente apresenta diante de Israel os 5 reis que haviam sido capturados numa caverna. Eles estão entrando então na Terra Prometida e eles estão destruindo os povos inimigos, certo? Ele convoca os comandantes de seus guerreiros, lhes determina que coloquem os pés sobre os pescoços desses reis e então Josué exorta o povo para se encherem de grande coragem, e daí a gente lê no capítulo 10, verso 22 e 25. Porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Ou seja, a semente de Deus pisando a semente de Satanás. No Salmo 110, destinado a tornar-se uma das passagens do Antigo Testamento mais frequentemente citadas pelo Novo Testamento, uma imagem vigorosa descreve o triunfo vindouro do Senhor messiânico. Triunfantemente ele esmagará a cabeça dos seus inimigos por toda a terra, no verso 6. Ironicamente, a passagem que é subsequentemente citada por Satanás como um meio para tentar Cristo na tentação do deserto, testifica a segura vitória do Senhor sobre os seus inimigos em numa linguagem que lembra fortemente Gênesis 3,15. Satanás instiga Cristo a lançar-se do pináculo do templo com base na promessa de que os anjos de Deus o guardariam até mesmo de tropeçar com o pé numa pedra. Salmo 91, 11 e 12. Porém, Satanás aparentemente deixa de considerar o que o texto como inteiro diz. Porque o texto diz, continuando, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. Ou seja, a serpente seria destruída. Finalmente, veio a semente prometida da mulher. Essa entrou num conflito mortal com Satanás. Embora sofrendo na cruz o ferimento infligido por Satanás, ele, como diz Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente os expondo ao desprezo, triunfou sobre eles. Inerente a essa imagem do cumprimento da redenção mediante a destruição vitoriosa da semente de Satanás, permanece um princípio dos relacionamentos de Deus que continua ao longo dos tempos. O livramento do povo de Deus vem sempre pela destruição dos inimigos de Deus, sempre. Esse princípio básico fornece a única solução adequada para alguns dos mais difíceis problemas de interpretação do Antigo Testamento. Qual é a justificativa para a Guerra Santa dos dias de Josué, na qual as cidades inteiras, incluindo mulheres e crianças, foram destinadas à destruição? Talvez isso já tenha te causado algum tipo de estranhamento. Uma vez que a gente reconhece que, espalhado no seio da humanidade, existe uma semente de Satanás que é hostil a todos os justos propósitos de Deus, a introdução dos justos julgamentos de Deus deve ser reconhecida como um único meio apropriado para a salvação do povo de Deus. Como o cristão deve ver os salmos imprecatórios do Antigo Testamento, nos quais o salmista invoca maldições sobre os seus inimigos, por exemplo? Existem salmos onde o salmista pede para que o Senhor quebre o queixo dos seus inimigos. Existem outros salmos ainda que o salmista pede para que o Senhor esmague a cabeça dos seus inimigos. Foi reconhecido o princípio de que a salvação de Deus vem somente por meio da destruição dos seus inimigos. O cristão pode se juntar ao salmista em oração solene e clamar a Deus para que ele haja com justiça. Na verdade, ele não pode ter a pretensão de identificar de maneira final entre os filhos de Deus e quem são os filhos de Deus e quem são os filhos de Satanás. Porém, ele pode orar com dolorosa certeza de que a semente de Satanás vive entre os homens,
e de que os propósitos de Deus só serão realizados por intermédio da destruição desses vasos da ira preparados para a perdição, os quais Deus suportou com muita longanimidade, como diz Romanos 9:22. Nenhuma palavra de bênção é dirigida a Satanás nesses versículos. Ele permanece encerrado na maldição condenatória de Deus, porém a bênção está inerente nas palavras dirigidas à semente da mulher. Uma vitória definitiva vai ser alcançada sobre Satanás e a esperança de redenção para o povo de Deus. Meus irmãos, que vocês façam um bom proveito dessa aula e que essa aula possa causar algum tipo de impacto na sua vida, no nome de Jesus Cristo.